Pode iniciar, professora. Bom, então, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Muito obrigada pela participação, os que estão aqui ao vivo na sala e também aos que assistirão depois. É sempre um prazer estar aqui no curso popular da Defensoria, um projeto que eu gosto muito, que eu abraço com todo carinho. E hoje nós temos um desafio imenso de falar sobre o direito das sucessões. O finalzinho aí do Código Civil, né? E não menos importante, né? O fim, mas não menos importante. Então, eu vou compartilhar o material com vocês. Meu objetivo hoje, nessa primeira aula de 3 que estão marcadas para essa semana, é falar mais sobre a questão dos fundamentos do direito sucessório, dos princípios do direito sucessório, para que a gente inicie a nossa conversa aqui, né, sobre o direito sucessório. Meu nome é Maici, para quem não me conhece. Eu sou mestre em Direito Civil pela UERJ, sou doutoranda em Direito Civil pela USP, sou advogada atuante aqui no estado de São Paulo e fico aqui, né, registrando mais uma vez meus agradecimentos também pelo convite de estar aqui com vocês. Vocês podem sempre contar comigo. Vou compartilhar o material. Vocês me digam se estão vendo direitinho. Eu vou colocar aqui em tela cheia. Vocês estão vendo em tela cheia, certo? Certo, estamos vendo sim. Ótimo. Eu vou mudar o slide aqui para vocês me falarem se muda para vocês também. Mudou? Mudou, tá funcionando certinho. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, então, minha primeira conversa aqui com vocês é sobre como estudar o direito sucessório. Nós temos um desafio imenso. Nós veremos um pouco mais a fundo daqui a pouco que o direito sucessório, ele passa, assim como todos os outros, todas as outras áreas, né, como todo o direito civil, passa por algumas transformações bastante profundas. E aí, nós precisamos ficar atentos, né, e atentas às modificações, principalmente com relação à principiologia. Meu objetivo aqui, nessas 3 aulas, não vai ser ser muito minudente com relação a algumas coisas para vocês, porque eu sei que ficaria impossível de esgotar todo o conteúdo, mas é tentar dar para vocês a lógica do direito sucessório, para que vocês consigam, depois, ler o texto da lei, e mesmo aqueles temas que nós não vamos conseguir aprofundar, ou não vamos conseguir abordar aqui hoje, mas que vocês tenham alguma autonomia e que vocês tenham aí uma diretriz de estudo, né, para vocês. Lógico que para uma primeira fase de qualquer prova, né, vocês precisam dominar ali o texto da lei, a jurisprudência, que é muito importante e vai ter, né, algumas questões bastante relevantes no direito sucessório, que nós vamos tratar ao longo dessas 3 aulas, a doutrina, que eu trago aqui para vocês alguma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados, e acostumadas, e aqui faço isso não para que vocês desprezem as doutrinas que vocês já conhecem, que vocês já estudam, mas que vocês conheçam outros também. Então, eu sempre indico aqui, já que as defensorias públicas, elas tendem a caminhar mais para o direito civil constitucional, para uma interpretação mais humanista do direito civil, eu consigo indicar para vocês com tranquilidade a coleção Fundamentos do Direito Civil, né, que ela é organizada pelo professor Gustavo Tepedino, do Rio de Janeiro, né, da UERJ. Ela foi escrita também com autoria com a professora Ana Luísa Maia Nevares, com a professora Rose Melo Venceslau Meirelles. Um livro, né, o volume de Direito das Sucessões, não é muito grande, não é muito extenso, mas ele consegue abordar de forma bastante objetiva os principais tópicos ali do direito sucessório. Então, fica já aqui consignada essa indicação. Também para quem vai estudar, aí eu vou até falar de uma forma mais profunda também, para uma segunda fase, para uma prova discursiva. É interessante como doutrina, não para conhecimento assim, só da lei, né? O Código Civil Interpretado, que foi organizado pelo professor Gustavo Tepedino, pela professora Heloísa Helena Barbosa e pela professora Maria Celina Bodan de Moraes. É um livro que já está um pouco desatualizado, não teve outras atualizações, se não me engano, o último volume é de 2014, 2016, mas como fonte doutrinária para conceituação de institutos, ele é excelente e ele tem
toda uma orientação também de direito civil constitucional. Trago aqui alguns nomes de doutrinadores e doutrinadoras que estão despontando aí numa nova geração, não sei nem se são da mesma geração, mas uma nova geração aqui de juristas de direito sucessório. A gente tem a professora Daniele Teixeira, que também vem do Rio de Janeiro, organizando aí uma das coleções mais vendidas recentemente de direito sucessório, que é o Arquitetura do Planejamento Sucessório. Temos a professora Ana Luísa Maia Nevares, que ela também tem assim, uma produção em direito sucessório muito relevante, muito técnica, muito boa. O professor Daniel Bucarque, ele inclusive é procurador do município do Rio de Janeiro, tem considerações interessantíssimas, importantíssimas, sobretudo do direito tributário aplicado aqui ao direito sucessório. São nomes que eu coloco para vocês terem no radar. Essas pessoas não têm assim, um manual ainda, né, de direito sucessório, mas tem textos interessantes que, quando a ideia é aprofundar em algum tema, pode ser bem importante e bem útil para vocês, né, saberem que são pessoas que vocês podem confiar aí, e trabalhar com tranquilidade. Tem outros nomes também que nós vamos falar aqui ao longo das aulas, né, que nós teremos até sexta-feira, mas eu vou deixar já esses nomes aqui expressos para vocês conhecerem, tá bom? Vamos adiante, então, e contextualizando o nosso estudo, já que falei para vocês que vamos falar de direito sucessório, que está lá no finalzinho, então, do Código Civil. Por quê? Vamos lembrar que o Código Civil nosso, de 2002, ele está estruturado em duas grandes partes. A primeira é a parte geral e a segunda é a parte especial. Na parte geral, então, nós vamos tratar das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos. Se vocês forem ver bem, parece que o Código Civil seguiu bem a estruturação da relação jurídica aqui para organizar essa parte geral. Não é? Então, a relação jurídica, que é justamente a ligação entre pessoas, que tem um objeto, costumam ser bens, não é? E que tem fatos jurídicos, que tem uma relevância jurídica. Aqui eu estou falando tudo em linhas muito gerais e numa concepção bastante tradicional de relação jurídica. Mas fato é que essa parte geral aí, ela tem esses 3 livros importantes no Código Civil. Depois passamos para a parte especial, que vai estudar algumas relações jurídicas mais específicas. Então, o direito das obrigações, o direito de empresa, o direito das coisas, e esses 2 últimos livros para nós aqui que são importantes, do direito de família e do direito de sucessões. Percebam que eu coloquei os 2 aqui, né? Direito de família e direito das sucessões. Esses 2 vão caminhar juntos, apesar da nossa aula hoje ser sobre direito das sucessões, e muito nós trataremos também de direito de família, e vocês vão ver logo mais por quê, né? Bom, temos como fundamentos do direito sucessório, então, em que se baseia o direito sucessório? Se a gente vai procurar num manual um pouco mais tradicional, nós vamos encontrar como fundamentos do direito sucessório esses 2 elementos, a propriedade privada e a família. Eis aqui uma das razões para que a gente tenha a família, o direito sucessório caminhando juntos, né? Então, esses 2 elementos são os elementos que baseiam, que dão os fundamentos mesmo do direito sucessório. Por quê? Bom, vejam que lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 30, é colocado como um dos direitos e garantias fundamentais o direito à herança. E depois, lá no inciso, ou melhor, antes ainda, né, no inciso 22, é garantido o direito de propriedade. E aqui eu só retirei alguns dos principais incisos do artigo 5º que são pertinentes para o nosso estudo. Mas vocês sabem que a proteção da propriedade privada está em toda a Constituição Federal como um valor instituído ali na Constituição Federal, e aparece em outros momentos também, quando nós falamos ali da ordem econômica, por exemplo, tem a garantia do direito de propriedade. E o direito de herança, nesse artigo 5º, ele nada mais é do que um desdobramento da propriedade privada. Por quê? Bom, o direito de herança, ele é a forma que o Estado encontrou de manter a propriedade
entre particulares, ou ela na seara privada, mesmo diante da morte do titular dessa propriedade. Então, é por isso que nós encontramos o direito de herança como um consectário da propriedade privada. Então, é porque a propriedade ela passa para pessoas e não volta para o Estado. Seria um outro sistema possível? Por exemplo, quando a pessoa falecesse, o que ela deixa passar para o Estado. Mas não é esse o sistema que nós adotamos no nosso ordenamento, não é esse o nosso sistema no Estado Democrático de Direito, né, brasileiro. Então, nós temos o direito de herança e o direito de propriedade aqui consagrados constitucionalmente. E quando a gente se pergunta, bom, se nós vamos deixar a propriedade como sendo privada, né, mesmo diante do falecimento do seu titular, quem merece receber essa propriedade? Para onde vai essa propriedade quando o seu titular falece? E aí, a resposta vem justamente no direito de família. Isso tudo que eu estou falando para vocês é uma lógica da lei. É claro que, primeiro, o direito sucessório não vai servir somente para transmissão, né, de propriedade, num sentido estrito. O objeto do direito sucessório é a herança, e a herança é constituída de todas as relações jurídicas transmissíveis do de cujus. Bom, e também a família da qual eu estou falando aqui é justamente aquela escolha do legislador diante de uma necessidade de definir para quem vai a propriedade privada quando há o falecimento de uma pessoa, e que nós temos algumas possibilidades um pouco diferentes. Então, bom, não é porque a lei contempla a família que outras pessoas exteriores à família não podem suceder. Mas aqui é só para mostrar para vocês que, na verdade, todo o fundamento do direito sucessório, toda a lógica do direito sucessório se esteia sobre esses elementos, né? Sim, posso deixar a minha propriedade para outras pessoas que não sejam familiares meus? Bom, dentro de alguns limites que a lei impõe, sim. Mas quando você não fala nada, você segue o que diz a lei. E a lei diz que a propriedade vai para a família. E que somente numa forma excepcionalíssima é que ela pode voltar para o Estado. Diante daquela questão da herança jacente, vacante, já dando um pequeno spoiler aqui para vocês, mas que a gente vai ver mais adiante, talvez na próxima aula. Tá? Bom, então esses são os fundamentos que nós consideramos assim mais tradicionais do direito sucessório. Mas nós precisamos lembrar, e eu falei para vocês um pouco antes, que o próprio direito de família, ele mudou. Não é? Então, se a família é um fundamento do direito sucessório e a família mudou, logo eu vou ter transformações importantíssimas também no direito sucessório. E muitas dessas transformações nós conseguimos enxergar muito bem a partir da metodologia do direito civil constitucional, que vocês já devem estar talvez até cansados de saber, que é uma metodologia que a gente pode dizer de interpretação, uma metodologia hermenêutica, em que eu vou colocar a Constituição Federal no centro do meu ordenamento. Eu tenho várias leis, várias normas, várias leis esparsas, códigos, enfim, nosso sistema jurídico ele é complexo e tem diversas fontes. Mas eu preciso organizar todas essas normas e eu vou organizá-las elencando no centro desse ordenamento, no centro desse sistema, assim como um sistema solar, eu coloco no centro, como o Sol mesmo, a Constituição Federal. Mas não o texto estrito da Constituição Federal. Eu vou colocar mais do que isso, porque a gente sabe que, às vezes, assim, o texto da Constituição Federal, ainda mais nós, que temos uma Constituição Federal bastante analítica, né? Uma Constituição Federal semi-rígida para alguns, né? Então,
nós temos uma Constituição Federal que, às vezes, ela fala um pouquinho, muito. Ela pode falar bastante. Então, não é necessariamente o locus constitucional que vai fazer essas normas estarem no centro do ordenamento, mas sim os valores consagrados naquela Constituição Federal. Então, eu preciso extrair o que é o valor. É como se eu pegasse a Constituição Federal, enxugasse, para ver o que sai, qual é o cerne dela, qual que é ali o principal que tem nessa Constituição Federal, né? E dali eu extraio os valores constitucionais. No direito civil constitucional, muitas vezes nós usamos a expressão axiologia constitucional. Bom, como eu disse para vocês, muitas vezes eu vou ler a Constituição e vou ver dali o que ela valoriza, e daí eu chego nos valores constitucionais. Um exemplo disso é o artigo 3º da Constituição, que fala o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ora, então eu tenho aqui a Constituição Federal valorizando a liberdade, a justiça e a solidariedade. Bom, aqui, nesse artigo 3º, se eu fosse fazer uma interpretação mais tradicional, mais restrita, eu diria que, bom, legal, eu quero uma sociedade livre, justa e solidária. Mas, de acordo com o direito civil constitucional, eu preciso ampliar esse pensamento. Bom, essa liberdade, essa justiça, essa solidariedade, elas precisam estar onde? Onde? Bom, em todos os âmbitos da vida civil de uma pessoa, da vida de uma pessoa, não só da vida civil. Então, por isso, a solidariedade que está aqui valorizada na Constituição Federal, ela precisa ser também valorizada nas relações interprivadas. E justamente porque ela se aplica ali nas relações interprivadas, que eu também vou aplicá-la no direito de família e no direito de sucessões. E por isso nós falamos no princípio da solidariedade familiar, como tendo, inclusive, uma matriz constitucional. A Constituição Federal não fala, a rigor, constitui objetivo a solidariedade familiar. Isso tudo é fruto da nossa interpretação, conforme a Constituição Federal. E com isso, nós temos a transformação das relações familiares. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, e bem pouco tempo atrás, e eu vou colocar aqui como um marco legal, né, constitucional, a nossa Constituição Federal de 1988, mas não que essas transformações tenham ocorrido da noite para o dia com a promulgação da Constituição Federal de 88, mas essas transformações, elas vêm justamente dessa valorização das relações, das situações subjetivas existenciais, do que muitos chamam de dignidade humana. No direito civil constitucional, nós falamos da personalização dessas relações, e algumas pessoas falam em repersonalização dessas relações. Por quê? Como eu dizia, até pouco tempo atrás, não era assim. Até pouco tempo atrás, a família ela era valorizada como uma instituição fim em si mesma. Eu protegia a família porque ela era a base da sociedade, mas muitas vezes ela era uma casca, né, que escondia ali grandes problemas para os indivíduos que pertenciam àquela instituição, mas que eram ignorados totalmente pela lei, porque o mais importante era preservar a instituição família. Então, o casamento, ele tem que ser indissolúvel, eu não posso permitir que as pessoas se divorciem, porque senão eu quebro a família, senão eu acabo com a família. Mas os indivíduos que estão nessa família estão infelizes. Não importa, o importante é manter ali aquela instituição preservada, aquela instituição íntegra. Bom, e assim como esse exemplo do divórcio, né, da questão da indissolubilidade do casamento, nós temos vários outros exemplos. Muitas vezes, num sistema anterior, nós valorizávamos muito mais a paz doméstica, como dizem alguns, do que a felicidade individual, a realização individual
dos membros da família. Então, quando há essa mudança, essa repersonalização das relações familiares, há um resgate para preservação da dignidade humana dos membros dessa família. E não apenas pensar na família como instituição. A família, ela não é uma instituição, ela é um instrumento. Ela é um instrumento de realização da dignidade humana dos seus membros. Por isso, eu consigo flexibilizar bastante, elastecer bastante esse conceito de família. A família tem que se ajustar àquilo que atende melhor o indivíduo. Por isso que eu vou ter hoje, na Constituição Federal, um rol de famílias maior do que pensar somente numa família baseada no casamento. Então, hoje, a Constituição Federal coloca sem hierarquia nenhuma algumas modalidades de família e que são igualmente tuteladas pelo Estado. Ali na Constituição Federal, nós temos expressamente mencionadas a família baseada no casamento, sim, não é porque existem outras que eu vou ignorar a família baseada no casamento, mas além dela eu vou ter também a união estável, eu vou ter também a família monoparental, e já se tem pacificado que esse rol é meramente exemplificativo e que podem existir outras formas também de famílias. Então, hoje nós falamos inclusive em direito de famílias ou direito das famílias, justamente porque não existe uma família só. Então, quebra-se aquele monopólio, né, do casamento, que o casamento antes era a forma instituidora da família. Uma família era aquela família formada por meio do casamento. Hoje em dia temos, sim, a família formada pelo casamento, mas temos também outras formas de família. E aí, vocês já devem ter visto isso no módulo de família, né, que aí cabe a nós estudarmos quais são os limites, se é que existem limites, como se caracteriza essa relação familiar. Mas vejam que a partir dessas mudanças, eu consigo enxergar também mudanças no direito sucessório, né? A partir do momento em que eu enxergo no direito de família também a igualdade, que é contemplada lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, também no seio da família, uma igualdade que se espraia para a igualdade de gênero. Então, eu tenho hoje homens e mulheres exercendo iguais direitos nas relações familiares, coisa que até pouco tempo atrás, estou falando do Código Civil de 16 e até alguns respingos aí no nosso Código Civil de 2002, que colocavam as relações familiares de forma diferente, de forma hierarquizada, ou com papéis diferentes conforme o gênero da pessoa. Nós temos uma igualdade também entre os filhos. Então, hoje, né, nas relações familiares, eu não posso mais ter distinção, por exemplo, entre o filho adotivo e o filho que não provém da adoção. Inclusive, o próprio Código Civil fala hoje que a filiação pode ser natural ou de outra origem, sem nem mencionar que necessariamente venha da adoção, abrindo aqui caminho, por exemplo, para o reconhecimento da socioafetividade. E com essa igualdade, por exemplo, nós temos também efeitos no direito sucessório. Não tem mais filho que não tenha direito sucessório. Todos os filhos são iguais perante a lei e eu não posso fazer nenhuma distinção com relação a eles. Então, vejam que são essas transformações que vão também respingar aqui no direito sucessório e por isso que o nosso estudo acaba sendo um estudo em conjunto aqui também com o direito de família. Bom, efeitos, então, da constitucionalização nos fundamentos do direito sucessório. Como eu já mencionei para vocês, princípio da pluralidade familiar significa dizer que hoje em dia não é somente uma modalidade de família que tem proteção do Estado, mas sim uma pluralidade de formas. A família hoje ela pode ser caracterizada de formas plurais. Então, isso é um marco bastante importante. Nós temos hoje uma família democrática. E aliás, eu vou até fazer um parênteses aqui para vocês, que é a respeito dessas transformações no direito de família. Quem quiser uma leitura bem bacana, bem gostosa, e assim, uma pessoa que escreve lindamente sobre isso, é a professora Maria Celina Bodan de Moraes, né? Ela que falava bastante, que fala, né, bastante
desse novo direito de família. Inclusive, tem um texto dela que é justamente como é que é? A família, nova família de novo, esqueci. Mas ele tem até, pesquisem na civilística.com, que é a revista científica, uma revista científica com a qualificação altíssima e que tem bastante texto dela lá, ela fala sobre isso. Então, ela traz também esse conceito lá da sociologia, né, da família democrática, que é justamente uma família pautada na igualdade de gêneros, na igualdade entre os filhos. Vejam que nós temos artigos específicos da Constituição Federal que falam dessa igualdade no âmbito do direito de família, mas que eu já poderia deduzir do próprio texto do artigo 5º caput da Constituição Federal. E, além de tudo, uma outra importante modificação do direito civil que vai aqui repercutir no direito sucessório é a proteção das vulnerabilidades. Então, nós temos hoje uma atenção muito maior às pessoas que têm algum fator de vulnerabilidade. E quem são elas, né? Quem são esses grupos vulneráveis? Bom, os mais diversos. Nós entendemos hoje, por exemplo, que o gênero pode pôr a pessoa numa situação de vulnerabilidade, né? Que a idade pode pôr a pessoa numa situação de vulnerabilidade. Tanto assim que nós temos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos lei para proteção das mulheres, né, contra a violência doméstica, né, e familiar. Então, essa proteção de vulnerabilidades, ela também precisa ser olhada pelo direito sucessório. E eu já vou fazer aqui até uma pequena crítica, assim, bem notinha de rodapé para vocês, que parece que o direito sucessório ele ainda está um pouquinho aquém na proteção dessas vulnerabilidades, ele parece que não está caminhando tão junto com o direito de família. Nós poderíamos fazer mais pelas pessoas vulneráveis no direito de família, também aqui no direito sucessório. Outro grupo vulnerável que me vem à cabeça agora, que poderia ser melhor tratado no direito sucessório, é a pessoa com deficiência. Então, temos algumas possibilidades aqui, algumas vulnerabilidades importantes. Bom, e vocês podem até perceber, né, que muitos desses, se não todos, né, os grupos vulneráveis que eu mencionei para vocês também são grupos que são que têm uma dedicação dos direitos humanos, inclusive dos direitos humanos, né, em âmbito internacional. Então, é para nós mostrarmos também que o direito privado ele não deve se aliar dessa proteção constitucional ou de direitos humanos, mesmo em âmbito internacional, né, que nós temos todo esse diálogo da proteção das vulnerabilidades. Bom, chegando finalmente aqui, então, no direito sucessório. Então, o que é o direito sucessório? Qual é o objeto do direito sucessório? Bom, o objeto do direito sucessório é a herança. A herança que se transmite desde logo, o que é esse logo, né? Desde a abertura da sucessão, que é o momento da morte. Então, quando há a morte, a herança se transmite. A herança aqui são todas essas relações jurídicas do decujus que podem ser transmitidas. Algumas relações jurídicas são de natureza personalíssima, não se transmitem. Por exemplo, uma relação de filiação, né? É impossível, né? Não tem como, não vou transmitir, né, um titular de uma paternidade, não vai, né? Com a morte, acabou aquela relação. Mas as relações jurídicas que são transmissíveis, principalmente aquelas de conteúdo patrimonial, elas compõem o que nós chamamos de herança. E as fontes, então, do direito sucessório? Então, de onde eu vou tirar as normas que vão determinar essa transmissão? O 1786 do Código Civil nos diz que a sucessão se dá ou por lei ou por disposição de última vontade. Então, aqui é uma primeira informação importante para nós, que a lei pode dizer como a sucessão deve se dar, ou também uma participação da pessoa, né? Uma participação como uma consagração, inclusive, da sua liberdade testamentária. Ela pode dispor
sobre como ela quer que a herança dela seja transmitida. Então, são duas possibilidades aqui. Mais adiante nós falaremos, teremos aula, acho que a próxima aula eu devo tratar sobre isso, que é a sucessão legítima aqui entendida, essa que se dá por lei, e a sucessão testamentária, a que se dá por disposição de última vontade. Embora a gente vá fazer um aprofundamento maior ainda sobre isso, eu já falo para vocês que quem quiser colocar um asterisco aí e aprofundar, essas fontes diversas aqui, elas podem conviver. Então, uma não exclui a outra. E eu posso ter numa mesma sucessão as regras da sucessão legítima e regras da sucessão testamentária. Mas o fato é que eu posso ter essas duas formas aqui convivendo. Bom, espécies de sucessão. Então, como eu disse para vocês, se eu for classificar a sucessão de acordo com a fonte de onde eu extraio as normas que vão determinar a sucessão, ela pode ser legítima, quando ela se dá por lei, ou testamentária. Aqui eu vou pedir até uma atenção também de vocês, de que legítima, no direito sucessório, vai ter duas acepções diferentes. Quando eu digo esse legítimo aqui, há quem fale, né, a sucessão ab intestato, intestada, né, que é a sucessão sem testamento, que é a sucessão cuja fonte vai ser a lei. Fica estranho falar sucessão legítima, porque não existe uma sucessão que seja ilegítima, não é? Mas a verdade é que esse legítima, ele vai ser assim, um sinônimo de legal, que também não melhora as coisas, porque não tem uma sucessão ilegal, mas tão somente para remeter à fonte da lei, tá bom? A outra acepção que nós teremos de legítima, e às vezes a gente vai falar, porque a legítima, né, no direito sucessório, é algo que nós vamos tratar mais adiante, que é aquela porção patrimonial reservada aos herdeiros necessários. Então, não confundam só o que é a legítima com a sucessão legítima. Quanto aos efeitos, então eu posso ter uma sucessão a título universal ou uma sucessão a título singular. O que é cada uma delas? A sucessão a título universal é aquela que se dá em cotas ou em percentuais, eu diria, né? Que é a universalidade que é transmitida. E a sucessão a título singular é quando bens particulares ou direitos são transmitidos por via da sucessão. Então, essa sucessão a título singular e a sucessão a título universal é aquela que transmite a própria herança. Em geral, a gente fala que a sucessão a título universal é a herança e a sucessão a título singular, ela vai distribuir legados, né? Vocês devem lembrar dessa palavra, legados, né? Os legados, então, são bens que são transmitidos a título singular. Então, não é a herança inteira que vai, mas sim bens particulares, bens específicos e determinados do decujus. Outra classificação importante, né, com relação às espécies de sucessores. Quando eu olho mais uma vez a fonte do direito sucessório, então, quero dizer, quem está dando o título de herdeiro ou de legatário, que seja de sucessor para aquela pessoa? É a lei? Então, ele é um sucessor legítimo. Ah, não é a lei, é o ato de última vontade do decujus, é o testamento. Então, ele é um sucessor testamentário. Quanto à obrigatoriedade, então, existem alguns sucessores que eles são inafastáveis. A lei determina que eles recebam algo na herança. E esse título, né, essa obrigação, ela não pode ser afastada pelo próprio decujus. Não posso eu, pela minha autonomia de vontade, falar, não, eu não quero deixar a minha herança para esses meus herdeiros. Então, esses herdeiros sobre os quais eu estou falando são os herdeiros necessários, como o próprio nome diz, né? Necessários, forçosos, são aqueles herdeiros que a lei diz, esses daqui, se eles existirem, eles devem receber alguma coisa na herança. Existem os herdeiros facultativos. Tanto os necessários aqui quanto os facultativos são herdeiros que a lei diz que são herdeiros, mas com relação a uns, a lei permite que eles sejam livremente afastados
pelo autor da herança, e o outro, a lei não permite que eles sejam afastados. Então, os necessários são inafastáveis, os facultativos, como o próprio nome diz, podem ser livremente afastados por ato de disposição de vontade do autor da herança, independentemente de qualquer motivação. Quanto aos efeitos também, então, os sucessores eles podem ser herdeiros ou legatários conforme eles recebam a herança a título universal ou conforme eles recebam legados, né? Ou estejam ali na sucessão a título singular. Então, quando nós agora, né, que nós já vimos um principal aqui, preparamos o terreno para o estudo do direito das sucessões, quando nós abrimos o livro 5 do Código Civil, nós vemos esses 4 títulos aqui importantes. Primeiro, da sucessão em geral, que vai nos trazer regras gerais aplicáveis a qualquer tipo de sucessão. Da sucessão legítima, então sempre que a fonte do direito aqui for a própria lei. E da sucessão testamentária, quando for aplicável, e do inventário e da partilha. Então, nós vamos caminhar por esses livros. Hoje eu vou falar para vocês mais a questão principiológica, essa parte da sucessão em geral mesmo, e depois, na próxima aula, a gente vai entrar um pouco mais na questão da sucessão legítima, se der um pouquinho mais da sucessão testamentária também, né? E aí encerramos com a parte do inventário, da partilha e das leis especiais. Bom, então, vamos lá. Primeira, depois de preparar esse terreno, de fazer todo esse contexto do direito das sucessões, trago para vocês os princípios do direito sucessório. Um desses princípios é o princípio da unidade da sucessão. O que significa o princípio da unidade da sucessão? Ele está lá no artigo 1791 do Código Civil e vai nos dizer que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Ou seja, a herança é uma universalidade de direitos, ainda que ela seja composta de bens móveis, de bens destacáveis, ela vai ser considerada pela lei, e por isso é uma universalidade de direito, né? Ela vai ser considerada como um todo unitário, né? Vejam que o parágrafo único diz que essa situação de unidade vai perdurar até a partilha. Até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, vejam só que a herança, ela é, portanto, indivisível até a partilha. Veja se não faz todo sentido. Partilha, partilhar, dividir. Então, é a partilha o ato que põe fim à universalidade da herança. Então, aqui a gente já consegue antecipar e entender um conceito que a gente vai trabalhar mais à frente. Bom, então esse princípio da unidade da sucessão, por que ele é um princípio e por que ele é importante? Ele serve principalmente para proteger a integralidade da herança enquanto se apura quem são os herdeiros, quem são credores, se há dívidas do espólio, e assim evitar que os bens da herança sejam dilapidados antes de que as pessoas recebam o que é delas por direito, tanto credores do espólio quanto herdeiros que eventualmente recebam dessa herança. Então, por isso, esse princípio ele é bastante importante, ele vai ter repercussões também interessantes para nós no direito civil. Vejam que eu trouxe algumas considerações, então, vejam que o princípio da unidade da sucessão, né, significa dizer que a integralidade do patrimônio transmissível é submetida à mesma disciplina, sem que sejam consideradas a natureza e a origem dos bens, bem como as qualidades pessoais dos sucessores. O patrimônio transmitido, né, a herança, ela é, então, um todo unitário. Ela vai ser considerada uma universalidade. Inclusive, ela é considerada um bem imóvel, né, por força do próprio Código Civil, não vou me lembrar agora, artigo 80, se não me engano, inciso 2, 3, se não me engano, está por ali. Está falando que o direito à sucessão aberta, né, é um bem imóvel.
Então, nós temos, ainda que essa integralidade seja composta por bens móveis, eu vou tratar como um todo unitário. Também não vou considerar, e aqui é criticável, né? Fiquem à vontade para criticar, mas não posso considerar as qualidades pessoais dos sucessores. Eu vou transmitir a herança. A herança vai ser distribuída entre os sucessores, independentemente se um é mais velho, mais novo, é uma pessoa com deficiência, não importa. O que eu vou considerar é somente aquilo que a lei vai dizer, lógico, quando siga a sucessão legítima, né? Ou simplesmente a qualidade ou a qualidade de herdeiro que é colocada, por exemplo, pelo testador. Mas as qualidades pessoais, as características pessoais não são consideradas para efeitos de definição de herdeiro. A herança, então, ela é uma universalidade de direito, um bem coletivo, composto por bens corpóreos e ou incorpóreos. Também isso é muito importante no direito sucessório hoje. Quando nós pensamos também no direito sucessório de uma forma mais tradicional, muitas vezes a gente pensa que direito sucessório é para dividir dinheiro e bens imóveis, né? A gente já pensa em bens imóveis. E hoje em dia nós temos inúmeras questões, né, que se colocam justamente por conta das modificações a respeito do que se entenda por próprio bem. Então, hoje em dia, nós já discutimos no âmbito do direito sucessório se são transmissíveis ou não perfis em redes sociais, né? Nós já discutimos também no direito sucessório a possibilidade ou não de transmitir e de receber, por força de herança, moedas, criptomoedas, né? Então, vejam que tudo isso também são tendências aqui novas do direito sucessório que vão exigir da gente uma interpretação diferente, um estudo diferente. Ana, muito obrigada. É o artigo 80, inciso 2 do Código Civil. Olha, até que eu lembrei bem, hein? Consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta. Muito obrigada, Ana. Bom, a universalidade de direito, ela caracteriza-se pela fungibilidade de seus elementos sem que contravenha a sua unidade e a sua identidade. Então, eu vou ter esse todo unitário, eu tenho elementos que eventualmente podem até ser fungíveis, né? Podem até ser fungíveis, mas que eu vou tratá-los todos como uma unidade, uma universalidade de direito. E como eu disse para vocês, a função desse princípio é justamente a proteção de credores e garantir a igualdade entre os herdeiros. Então, que essa herança vai se manter íntegra até que sejam resolvidas no inventário as pendências a respeito de quem são os herdeiros, quem são credores e tudo mais. Outro princípio importante. Então, nosso primeiro princípio, só para recapitular, princípio da unidade da sucessão, artigo 1791 do Código Civil. Segundo princípio, o princípio da sesine. O princípio da sesine, ele está contemplado lá no artigo 1784 do Código Civil, nós já falamos um pouco sobre ele antes. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. E eu extraio o princípio da sesine justamente desse desde logo. Desde logo é desde o momento da morte. Então, o momento da morte é o que marca a abertura da sucessão e a transmissão da herança. Alguém pode até falar assim, mas se? E se eu nem sei que existe herança? Se eu sou um herdeiro, estou lá na minha casa, nem sei, eu já recebi herança, como assim a herança já foi transmitida para mim? Essa é a solução dada pelo nosso sistema, pelo Código Civil, para evitar que a gente tenha lapsos de não propriedade em bens, que isso não é muito bem visto, isso é um pouco repudiado no nosso Código Civil. Nós não queremos que existam bens sem titularidade. Então, a partir do momento do falecimento da pessoa, vocês se lembram que falece a pessoa, extingue-se a sua personalidade, logo ela não tem mais direitos, ela não é mais titular de direitos e deveres na ordem civil porque a sua personalidade se extinguiu.
E esses bens e direitos, eles precisam, então, ser transmitidos para alguém. Alguém precisa ser titular desses bens e direitos. Por isso, o Código Civil coloca, ainda que como uma ficção, que os herdeiros, ainda que eles não saibam, ainda que eles não sejam ainda cientificados, eles já recebem a herança desde o momento da abertura da sucessão. Nós veremos um pouco mais adiante, mas alguém poderia me perguntar assim, mas se um dos tópicos lá do edital da Defensoria Pública é justamente a aceitação e renúncia da herança. A aceitação e a renúncia da herança é feita, né, pelo herdeiro, pelo sucessor. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a receber herança. Então, se eu não quiser, eu posso recusar. Como é que eu vou recusar se essa herança já foi transmitida para mim desde o momento do falecimento? Bom, e a resposta, para simplificar, é justamente que a natureza jurídica da aceitação da herança não é translativa. Eu não vou transmitir a propriedade quando eu aceito a herança. Eu vou tão somente confirmar o ato de transmissão que já ocorreu a partir da abertura da sucessão. Logo, a natureza jurídica da aceitação da herança é tão somente confirmatória e não translativa. A transmissão se dá com a abertura da sucessão. A renúncia, a mesma coisa. A renúncia, ela não tem efeito translativo, até porque a pessoa renuncia, né? E a renúncia real, que é a renúncia abdicativa, aquela renúncia em que a pessoa efetivamente abre mão do seu direito sucessório, né? Essa renúncia, ela vai ter um efeito retroativo à data da abertura da sucessão. Mas não significa dizer que a pessoa tornou-se proprietária e então deixou de ser proprietária, quero dizer, o herdeiro, o sucessor. Se ele renunciou à herança, ele nunca foi proprietário daquela herança, porque a sua renúncia produz efeitos retroativos à data da abertura da sucessão. Essa é a forma que nós resolvemos a questão da Sazini com a aceitação e renúncia da herança. Uma decorrência do princípio da Sazini consta lá na súmula 112 do STF. O imposto de transmissão causa-mortes, e aí em São Paulo nós chamamos de TCMD, em alguns outros estados da federação é conhecido como ITD, né? Mas o imposto de transmissão causa-mortes, ele é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Se a pessoa faleceu hoje, digamos que pela Lei 10.705 de 2000, que é a lei estadual aqui, que vai tratar do imposto de transmissão causa-mortes, tendo em vista que é um imposto de competência estadual, lá diz, nessa lei, que a alíquota de recolhimento do ITD, do ITCMD, é de 4%, né? E se o Monte Mora ele não ultrapassar, se não me engano, 120 mil ou 12 mil, agora não me lembro dos zeros, né? Mas se não ultrapassar um limite de UFESPES, né, que é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, se não ultrapassar, eu vou aplicar a alíquota de 2,5%. Então, se a pessoa falece hoje e a sua herança não ultrapassa esse valor, então eu vou aplicar a alíquota de 2,5%. Ah, mas digamos que no ano que vem a lei mude, e aí a alíquota vai subir para 6%, ou para 8%, como em alguns estados, né, em alguns lugares. Então, que seja 8%. Bom, ainda que suba para 8%, se a pessoa faleceu hoje, sob a vigência da lei estadual, que dizia que a alíquota era de 2,5%, vai incidir sobre aquela herança 2,5%. Então, isso é uma das consequências, um dos consectários do princípio da Sazini, né? É situação excepcional do legatário, então há quem diga que o princípio da Sazini não se aplica ao legatário. Por quê? Não se defere, diz o 1923, né, do Código Civil, parágrafo 1º, que não se defere de imediato a posse da coisa ao legatário. Então, o princípio da Sazini, que em tese abrange tanto a posse quanto a propriedade
dos bens da herança já transmitidos, então, para os seus sucessores desde a abertura da sucessão, com relação ao legatário, em tese, a posse não é transmitida desde a abertura da sucessão. Feitas essas considerações, que são assim mais gerais, mais pacificadas, eu vou problematizar algumas coisas para vocês e indicar alguns textos para quem quiser aprofundar sobre o tema. Então, eu sempre indico um texto maravilhoso do professor Daniel Bucar, questionando o princípio da Sazini. Ele publicou na coleção da Arquitetura do Planejamento Sucessório, agora eu estou na dúvida em qual dos tomos, porque a gente já tem 3 tomos do Arquitetura, né, uma coleção bem bonita, mas ele faz críticas ao princípio da Sazini, dizendo que, na verdade, não é bem isso que a lei fala, não, porque a gente diz que a herança se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, a gente vê nos manuais dizendo que isso implica a transmissão da propriedade para os herdeiros, mas a gente sabe que, por exemplo, no nosso sistema registral lá dos bens imóveis, é considerado proprietário quem está no registro, né? E que eu preciso muitas vezes fazer inventário para conseguir regularizar a situação de bens. Então, que ele defende, né, que o nosso sistema não é bem uma adoção total do princípio da Sazini, que o inventário ele tem sim alguma importância maior do que simplesmente uma regularização ali administrativa dessa transmissão de bens, e que alguns bens ele entende que são efetivamente transmitidos só após a abertura do inventário, que se depende muito da abertura do inventário. Texto interessantíssimo. Também da autoria do Daniel Bucar, eu disse para vocês que ele é assim, um craque nessa parte dos efeitos tributários das sucessões. Ele também tem um texto muito interessante, falando justamente desses aspectos tributários, do ITCMD, também questionando aí, né, problematizando a questão dessas alíquotas, né, de como a gente pode, cada estado coloca uma alíquota diferente, como isso daí também pode ser bastante problemático nas sucessões. Esse outro texto também está num livro da coleção do Arquitetura do Planejamento Sucessório, não vou me lembrar agora exatamente quais são os tomos, né, que ele aparece, mas recomendo sempre muito, muito firmemente os textos do professor Daniel. E aqui reforço, estou problematizando, indo um pouco além, para quem quiser estudar mais, de forma mais aprofundada, uma forma mais problematizada, uma forma mais crítica, vai ter fonte aí para questionar esses artigos. Mas, se o objetivo é um estudo mais simples para uma prova, por exemplo, objetiva, cuidado para não se perder nesses textos, tá bom? Vamos adiante. Então, o princípio da Sazini, ele determina também o momento da transmissão da herança, e como já vimos, é a morte. A morte que, em regra, né, é a morte real. O momento da morte, ele né, no caso da morte real, ele é previsto lá na Lei de Transplantes, na Lei 9434 de 97, não que é um pouco incidental isso, né, mas justamente para viabilizar o transplante de órgãos, nós consideramos como sendo o termo, então, da vida, o termo final, né, a morte encefálica, que ela é constatada e registrada de acordo com os critérios do Conselho Federal de Medicina, de acordo com essas exigências aqui da lei. Então, tudo isso para garantir que seja possível fazer transplante de órgão. Por que eu digo isso? Porque eu poderia adotar outros critérios como sendo o momento do final da vida. Poderia ser, por exemplo, quando para de respirar. Afinal de contas, a gente tem como início da vida o momento que o bebê começa a respirar, né? E já para o fim da vida, a gente adota outro critério, que é a morte encefálica. Mas se a respiração fosse um critério, nós não teríamos como garantir, por exemplo, a oxigenação do corpo e, portanto, dos órgãos, e, portanto, a preservação para que fossem encaminhados para transplante. Poderia utilizar a atividade cardíaca, enfim, poderia utilizar outros critérios, mas que, então, inviabilizariam a possibilidade de transplantes. Então, esse é o momento da morte, geralmente lá na certidão de óbito vai constar
a data e o horário da morte. É nesse horário, nesse momento, que a gente considera que houve abertura da sucessão. Pode haver a comoriência, então, a presunção quanto ao momento da morte, e aqui prestem atenção que essa presunção, ela diz respeito ao momento da morte, não quanto ao fato da morte. A comoriência, ela se dá sempre que 2 ou mais indivíduos que têm direitos sucessórios entre eles, falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar quem que morreu primeiro. Então, às vezes um acidente acontece, não dá para saber quem que faleceu primeiro. Eu considero que houve comoriência, presumem-se, então, simultaneamente mortos. Esse artigo está lá no comecinho do Código Civil, quando a gente vai falar da personalidade, né, vai falar justamente do fim da personalidade com a morte, e ele vai ter efeito para nós no direito sucessório, justamente porque se eu vou presumir a morte simultânea, significa que não vai haver transmissão de direitos sucessórios entre esses comorientes. Então, digamos que tenha falecido num acidente um marido e esposa, né? Eles são herdeiros um do outro, mas não sendo possível identificar quem faleceu primeiro, considerando-se comorientes, um não vai herdar a herança do outro, né? Diferente situação seria se eu conseguisse constatar, por exemplo, a esposa morreu, morreu primeiro, ainda que tenha morrido 10 minutos antes. Se ela morreu primeiro, nesses 10 minutos, nesse momento que ela faleceu, o marido ainda existia, o marido ainda era vivo, o marido ainda era titular de direitos e, portanto, recebeu a sua herança. E daí, a gente tem uma questão sucessória. Se ele recebe a herança e logo depois dele falece, a herança dele vai contemplar também a parte que ele recebeu dela e vai para os seus sucessores, que não necessariamente são os mesmos sucessores dela, né? Bom, então aqui nós temos alguns efeitos sucessórios com relação ao momento da transmissão da herança, aplicando-se aqui também, então, o princípio da sesine. Também a gente pode pensar, e deve pensar, com relação ao lugar e lei aplicável à sucessão. Então, a sucessão, a gente já viu que ela se abre no momento do falecimento, e o local em que eu vou considerar aberta a sucessão é o último domicílio do falecido. Então, vejam, não é o local onde ele morreu, é o local onde ele teve o seu último domicílio. Vejam que o artigo 48 do CPC completa um pouco essa regra, falando que o foro de domicílio do autor da herança é o competente para inventário, partilha, arrecadação, entre outras coisas. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro de situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes em qualquer destes, e não havendo bens imóveis, o foro local de qualquer dos bens do espólio. E aí a gente vai utilizar a regra da prevenção se eu tiver mais de um foro ali competente. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Mais uma vez, temos aqui uma repercussão do princípio da sesine. Além de atrair para o momento da morte todos os direitos sucessórios, a questão da própria transmissão, o momento de transmissão, eu também vou determinar a lei vigente, a lei vigente àquela sucessão vai ser a lei, a lei aplicável àquela sucessão vai ser a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, que é, então, portanto, o momento da morte. Então, já vimos, né, para recapitular, princípio da unidade da sucessão e o princípio da sesine. Agora vamos ao terceiro princípio, que é o princípio da intangibilidade da legítima. Lembram-se que eu falei aqui no começo da aula que legítima poderia ter duas acepções no direito sucessório, e que algumas vezes nós falamos em sucessão legítima, e outras vezes falamos em alegítima, né? Em alguns momentos, quando eu falo sucessão legítima, né, é legítima porque eu estou adjetivando a sucessão, né? E aqui, a legítima é um substantivo, né? Aqui são coisas diferentes. Então, a intangibilidade da legítima diz respeito àquela porção patrimonial que é reservada aos herdeiros necessários do de cujus quando ele tem algum herdeiro necessário. Então, os artigos que vão tratar disso, e vejam que o princípio da intangibilidade da legítima ele é um dos mais importantes do direito sucessório. Ele vai estar implícito em várias regras,
Eu trouxe aqui algumas em que ele está mais explícito. No 1789 do Código Civil, havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor da metade da herança. O 1845 vai nos dizer quem são os herdeiros necessários: os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Aqui, mais um momento para vocês fazerem um asterisco. Esse texto do artigo 1845 não pode mais ser lido simples e friamente, assim, da forma como eu fiz. Nós precisamos ver a jurisprudência mais recente do STF, que consagrou os direitos sucessórios do companheiro, tal qual, né, o do cônjuge, e que faz com que uma boa parte da doutrina e até da jurisprudência dos tribunais estaduais e também até do STJ entenda pela inclusão aqui também do companheiro. Então, apesar de textualmente 1845 não falar expressamente no companheiro, nós podemos colocar o companheiro nesse rol, mas eu vou tentar dedicar uma das aulas que nós temos a falar um pouquinho da sucessão do cônjuge e do companheiro, mas essa colocação minha não é pacificada porque o STF mesmo não falou isso. O STF, no julgamento que teve, não vou me lembrar agora exatamente o número do processo, acho que é o recurso extraordinário 898060, será que é isso? Eu sempre confundo o julgamento dessa ação com a ação da multiparentalidade. Então, perdão se eu estiver errando aqui o número do processo. Mas o julgamento da ação que tratou dos direitos sucessórios do companheiro, né, não chegou à minúcia de dizer se o companheiro é ou não herdeiro necessário. O STF não chegou a dizer isso. O que o STF falou é que eu vou aplicar a disciplina sucessória do cônjuge ao companheiro. E ao falar isso, inclusive, o STF entendeu que o artigo 1790 do Código Civil, que era o artigo que falava da sucessão do companheiro, que ele não foi, que ele não é constitucional, né? Que ele é inconstitucional. Portanto, esse 1845 seria um outro efeito, né, do direito sucessório aqui do cônjuge e do companheiro, não foi explicitamente tratado pelo STF. Vitor pergunta para nós aqui, quais são as hipóteses de disposição da herança além do testamento? Vitor, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas se eu entendi bem, né, a herança ela pode ser transmitida pela sucessão legítima ou pela sucessão testamentária. Eu vou transmitir pelo ato de disposição de última vontade, né? O ato de disposição de última vontade, eu tenho 2 no Código Civil que podem servir para a transmissão de bens com eficácia pós-mortem. Um é o testamento e o outro, que tadinho, tão esquecidinho lá no nosso Código Civil, é o codicilo. Então, eu posso ter codicilo para transmitir alguns... Existe uma limitação objetiva com relação ao que é que eu posso transmitir pela via do codicilo, mas fato é que ele não deixa de ser um ato de transmissão de última vontade. Eu entendi a sua pergunta, era isso? Oi, professor. Tá me ouvindo? Alô? Estou ouvindo, sim. Tá. É porque eu estava lendo esse artigo aí, o 1789, e eu estava pensando nas hipóteses. Como que o falecido, né, ou a pessoa pode dispor da metade da herança, né? Quais os meios que ela tem para fazer isso? Ah, entendi. Exato, Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas só para esclarecer para você, para ver se fica mais, né, mais fácil. O testador ele só pode dispor da metade da herança. O testador, então, qualquer pessoa que faça o testamento. Aqui, então, seria um ato de autonomia, né, privada. Eu vou lá e faço um negócio jurídico, que é o testamento é um negócio jurídico, com eficácia pós-mortem, deixando meus bens para quem quer que eu queira, né, para quem eu desejar. Esse ato, se eu tiver herdeiros necessários, ele só pode se restringir à metade da herança.
O testamento, ele é, por excelência, o negócio jurídico unilateral, com eficácia pós-mortem, que vai servir para essa transmissão de herança. Tenho também um outro ato, que vai ser o codicilo, mas aí eu reforço para você que o codicilo, ele é um instrumento também de disposição de última vontade. No entanto, ele não serve para transmitir toda a herança. Ele vai se restringir a valores de pequena monta, móveis, joias, porque ele é um documento menos formal do que o testamento. Então, é só isso que quero esclarecer diante do que eu, né, falei para você como resposta da sua pergunta. Então, as hipóteses de disposição da herança, além do testamento, na verdade, eu só posso dispor a herança ou por testamento ou por codicilo. Indo um pouquinho mais além, sempre que eu quero planejar a minha sucessão, eu posso lançar mão de vários instrumentos, ainda em vida, para conseguir alcançar alguns objetivos. Nós chamamos isso de planejamento sucessório. E o planejamento sucessório, ele pode ter vários negócios jurídicos, inclusive com eficácia em vida. Por exemplo, eu posso usar uma doação. Eu posso fazer uma doação com reserva de usufruto e me sentir satisfeita, porque com isso eu já resolvo a minha sucessão. Quantas vezes a gente não vê, né? Por exemplo, muito frequente, né? Uma mãe ou um pai ou pais que vão lá e doam já, né? Muitas vezes quando já estão com uma idade um pouco mais avançada, doam seus bens para os filhos, reservando para si o usufruto, de modo que quando essas pessoas falecem, não é necessário fazer inventário, porque não há transmissão, né, desses bens, porque a transmissão já houve com a doação, há tão somente a extinção do usufruto. Nada mais é do que uma das formas de planejamento sucessório. Planejamento sucessório é um conjunto de instrumentos, de mecanismos, de recursos que eu posso me servir, desde instrumentos com eficácia ainda em vida, até instrumentos com eficácia pós-mortem, como o testamento, como o codicilo, para alcançar os meus objetivos com relação à transmissão da minha herança ou do meu acervo patrimonial. Então, só para completar um pouquinho aqui, já que a gente está falando sobre sucessão, tá bom? Não sei se eu te enrolei mais do que... né, do Não, que não, é por basicamente aí é isso. mesmo. Eu Tá. queria que você falasse um pouco disso. Porque muitas vezes a gente escuta, o termo correto seria planejamento sucessório, né, e doação com usufruto, mas as pessoas falam em antecipação de herança, né? E aí eu fiquei com essa dúvida. Aí, Victor, a gente pode até falar, deixa eu até ver aqui, que eu trouxe, olha, no 1850, bom, depois, no finalzinho do nosso slide, eu coloco assim, irradiações, aí eu te falo a respeito da antecipação de herança, falo, né? Só para completar, então vejam só que em todos esses artigos aqui eu estou falando de proteção de herdeiros necessários. O 1846 vai praticamente completar o 1789. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Então, vejam, aqui é a legítima substantivo. Essa porção relativa à metade dos bens da herança, que é reservada aos herdeiros necessários. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Então, veja, a sucessão dos herdeiros colaterais, então, eu posso dizer que esses herdeiros são herdeiros facultativos. Por quê? Se, por um lado, o autor da herança não pode deixar não pode excluir, melhor dizendo, né? Não pode excluir os seus herdeiros necessários, por outro lado, se só tiver herdeiros colaterais, ele pode deixar o seu patrimônio para quem lhe aprouver, sem necessidade de justificar por quê. Afinal de contas, os herdeiros colaterais são facultativos. Então, o princípio da intangibilidade da legítima, ele serve para proteger os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge e, para algumas pessoas também, companheiro. Bom,
a gente pode concluir, então, do princípio da intangibilidade da legítima, que o Código Civil, ele quis agradar todo mundo. Vão ter alguns sistemas, né, de direito privado que nos influenciaram um pouco mais, né, sistemas aí ocidentais, principalmente, que vão prezar mais pela liberdade individual. E muitas vezes esses sistemas vão dizer assim, olha, o indivíduo tem possibilidade de deixar a herança para quem ele quiser. Ah, seja filho, não seja filho, né, para quem ele quiser. Vira e mexe, a gente vê algum artista famoso falando alguma coisa nesse sentido, né? Ou alguma celebridade aí que fala que, ah, não vou deixar nada para os meus filhos. Tem um caso bem famoso que é do Sting, né? O Sting fala que ele não vai deixar nada para os filhos dele. Eles que lutem, né? Bom, se fosse no Brasil, não poderia ser assim. Porque nós pensamos o seguinte, bom, ok, eu preciso preservar aqui a liberdade do autor da herança, mas também preciso proteger alguns familiares. Aqui, mais uma vez, vem a questão da solidariedade familiar. Então, esses herdeiros necessários, eles merecem uma proteção porque o Código Civil entende que são pessoas muito próximas do autor da herança. São pessoas ali que guardam laços muito próximos, muito estreitos com o autor da herança. Então, eles devem receber alguma coisa. Então, para conciliar a autonomia privada do autor da herança e a proteção dos herdeiros necessários, o sistema do nosso Código Civil optou por preservar 50% da herança como legítima e a outra metade como o que nós chamamos de metade disponível, ou seja, aquilo que o autor da herança pode dispor. Mais uma vez, repito, se ele não tiver herdeiros necessários, ainda que ele tenha herdeiros colaterais, ele tem ampla liberdade testamentária, não vai se aplicar essa restrição, porque a legítima ela é uma forma de proteção somente para os herdeiros necessários. Tá? E ela é uma forma de proteção tão intensa e tão importante que ela vai ter algumas repercussões em outras normas também, inclusive para atos em vida do autor da herança. Então, vejam só, o Código Civil, quando vai tratar lá de contratos, ele vai colocar a venda entre ascendentes e descendentes como uma venda anulável se não houver concordância de todos os outros descendentes. Então, se um pai vendeu um bem para um filho, os outros filhos precisam concordar sob pena de considerar essa venda anulável. Por que isso? É o Código Civil pensando, bom, se na morte eu não posso privilegiar um dos filhos, eu preciso tratar todos igualmente, por força do princípio da intangibilidade da legítima, eu não vou permitir que o autor da herança consiga fazer isso com atos em vida. Então, também em vida, eu só consigo fazer essa venda entre ascendente e descendente de uma forma totalmente válida se houver o consentimento dos demais descendentes. Né? O objetivo é evitar que haja uma simulação, principalmente assim, vou vender por um preço baixo, né, para beneficiar um dos filhos. Troca em valores desiguais, porque também troca em valores desiguais acaba implicando em doação. Doação em vida, aqui, né, que eu falei para você, Victor, que eu falaria, né, é o adiantamento de legítima, né? Então, por exemplo, a venda entre ascendentes e descendentes, ela é anulável se não houver o consentimento dos demais herdeiros. Já a doação, que é o ato gratuito, em vida, ele significa adiantamento de legítima. Então, se um filho recebe uma doação do pai, após a abertura da sucessão, esse filho que recebeu a doação, mesmo que essa doação tenha acontecido anos e anos antes da abertura da sucessão, ele tem um dever que nós chamamos de dever de colacionar, que é levar aos autos, né, levar ao inventário, aquele valor que ele recebeu em vida para descontar da herança dele quando houver a abertura da sucessão, de forma a igualar as legítimas, né, de forma a não permitir que ele receba mais do que os outros. Então, isso é o adiantamento de legítima que está intrinsecamente ligado ao dever de colacionar, que a gente vê lá depois nas regrinhas de inventário e partilha, tá? Para quem quiser estudar mais.
Doação inoficiosa, nulidade do excesso de doação que ultrapassa a parte disponível. Então, vejam, essa regra do artigo 549 é bem interessante porque ela afeta, inclusive, terceiros. Então, uma pessoa que tenha herdeiros necessários, ela não pode doar mais do que a metade dos bens dela, como se o princípio da intangibilidade da legítima já estivesse fazendo efeito, ainda que não houvesse abertura da sucessão dessa pessoa. A pessoa ainda não morreu, mas mesmo para doar os bens, ela não pode doar mais do que a metade dos seus bens. E nós chamamos uma doação que ultrapassa de doação inoficiosa. E vocês imaginam que é inoficiosa? Curioso, né, do termo, é que é inoficiosa porque ela descumpre o ofício. E quando a gente procura na etimologia, esse ofício que é descumprido com essa doação é o ofício de pai. Então, é por isso que é uma doação inoficiosa, porque ela ultrapassa o limite legal. Bom, herdeiros necessários, então, como eu dizia para vocês, estão elencados no artigo 1845, com a ressalva que eu fiz com relação aos companheiros, né? Mais uma vez, só para sistematizar, para explicar melhor. Não há ainda uma manifestação do STF no sentido de que o 1845 deva também contemplar os companheiros. Inclusive, no processo, né, na ação que julgou os direitos sucessórios da união estável, decorrentes da união estável, no STF, o IBDFAN chegou a apresentar embargos de declaração para o STF para que houvesse uma manifestação expressa sobre o 1845, mas esses embargos de declaração não foram acolhidos porque não era o objeto do processo, e então o STF entendeu que se manifestar sobre isso acarretaria a supressão de instâncias anteriores, porque isso não foi enfrentado por outras instâncias. Logo, a rigor, eu não tenho, de parte do STF, um julgado que coloque aqui o companheiro junto do cônjuge no 1845. Mas temos julgados estaduais, assim, bem, né, de uma forma bem tranquila, e principalmente do STJ também temos, já considerando companheiro como herdeiro necessário. Então, é uma decorrência lá do julgamento do STF, mas que não é expressa naquele julgamento. Aí foi a doutrina e a jurisprudência que entenderam dessa forma. Para enriquecer para vocês, alguns doutrinadores não entendem que o companheiro deva ser herdeiro necessário. Um deles, por exemplo, é o Mário Delgado, né? Mário Delgado, ele deve ter texto aberto aí para quem tiver curiosidade. Ele tem texto fundamentando ali, se não me engano, é isso, falando que ele entende que não é herdeiro necessário. Mas não é o que tem sido decidido mais pelos tribunais estaduais superiores hoje em dia. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado, não perderá o direito à legítima. Aqui fica claro que a sucessão legítima e testamentária podem conviver. Então, o herdeiro necessário, ele pode ser necessário porque ele está contemplado na lei, porque a lei está dizendo que ele é herdeiro, e assegurando a ele uma parte da legítima, e ele pode ser também um sucessor testamentário, tanto um herdeiro testamentário quanto um legatário. Quero dizer, eu posso deixar no meu testamento alguma coisa para o meu filho, ainda que o meu filho já seja um herdeiro necessário. E aí, com isso, ele vai receber uma cota da minha legítima, e, além disso, aquilo que eu deixei por força do testamento da minha parte disponível. Então, esse artigo, inclusive, confirma essa possibilidade de convivência entre a sucessão legítima e a testamentária. E, mais uma vez, a questão aqui que eu reforço, que os herdeiros colaterais são facultativos e que eles podem ser afastados diferentemente dos herdeiros necessários, independentemente de motivo. Só para controlar o tempo, já estou falando bastante aqui para vocês. Né? Sei que vocês já estão cansados, então já vou caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje. Eu só quero deixar claro para vocês, ainda falando sobre os herdeiros necessários da proteção da legítima,
o princípio da intangibilidade da legítima, ele vai além do não poder dispor sobre mais da metade do patrimônio quando houver herdeiros necessários. O que eu quero dizer com isso? Como o próprio nome diz, intangibilidade da legítima significa que a legítima é intangível, ela não pode ser reduzida, fracionada, diminuída por força de ato de autonomia do autor da herança. Uma forma de redução da legítima que poderia não ser tão, pode não ser tão óbvia para nós de que é uma redução, é justamente a imposição de cláusulas restritivas. Cláusulas restritivas são aquelas cláusulas que nós conhecemos de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O autor da herança pode colocar cláusulas restritivas sobre os bens da herança? Pode. As cláusulas restritivas, elas têm um âmbito ali de atuação, geralmente em negócios jurídicos gratuitos. Então, tanto na doação quanto no testamento. O autor da herança pode, sim, colocar alguma restrição àquela propriedade que ele transmite. Quando esse bem, essa propriedade ou essa fração é transmitida dentro da metade disponível, ele não precisa falar nada. Afinal de contas, a pessoa já está recebendo algo que, enfim, já é uma herança, já é algo que ela nem contava com isso. Agora, quando eu falo de imposição de cláusulas restritivas sobre a legítima, eu tenho que ter cautela. Poder eu até posso, mas no sistema do Código Civil de 2002, as cláusulas restritivas devem ser motivadas. Por quê? Porque ela não deixa de ser, como o próprio nome diz, né, cláusula restritiva, uma forma de reduzir a propriedade. É só a gente lembrar o que é a propriedade, né, de acordo com o Código Civil. A gente não tem um conceito, né, de propriedade, mas a gente se lembra que o próprio, se não me engano, é o 1225 também, né, que fala assim, que é a propriedade plena, né, ela se consubstancia nas faculdades de usar, gozar, dispor da coisa, né, e o direito de sequela, né, de persegui-la, né, na mão de quem ela esteja. Se eu e retiro a faculdade de dispor, eu não estou, de certo modo, reduzindo a propriedade, estou retirando uma faculdade inerente ao direito de propriedade, né? Então, se eu estou fazendo alguma restrição com relação à circulação daquele bem, eu acabo, de certo modo, restringindo. Então, por isso que o Código Civil permite a imposição de cláusulas restritivas sobre a legítima, no entanto, faz uma restrição aqui, né, com perdão do trocadilho, mas de que deve haver o apontamento de justa causa. Vejam só, 1848. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Vou fazer só um rápido intervalo não, vocês me esperam só um minutinho que minha campainha está tocando, eu vou rapidinho atender, que eu sei o que é, e eu já volto, só um segundo. Prontinho, pessoal, perdão aí pela interrupção. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Bom, então, perfeito. Então, eu preciso apontar no testamento ou no título em que eu fiz essa transferência essa justa causa. E isso faz com que essas cláusulas restritivas sejam bastante polêmicas, bastante difícil de a gente colocar em prática, né? Justamente porque o que é justa causa? Imaginem para vocês, né, que os herdeiros necessários já são familiares, né, porque são cônjuge, ascendentes e descendentes. E aí vocês imaginam a gente ter que falar que não quer que um descendente, por exemplo, um filho, possa alienar um bem que compõe a legítima,
e ter que dizer qual é o motivo, né? Aí é barraco de família, né? Vou ter que dizer algo muito, né, pessoal, e aí a pessoa não vai querer, não vai gostar, aí eu preciso, acaba judicializando, enfim. Então, a questão das cláusulas restritivas, elas são um pouco polêmicas, tem autores que acham um absurdo que seja possível, que ela é inclusive uma medida antieconômica, né, porque ela vai dificultar a circulação de bens. Uma outra questão importante sobre as cláusulas restritivas. O artigo 1848 traz uma novidade com relação ao Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 permitia a colocação de cláusulas restritivas, né, inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, livremente, mesmo sobre os bens que compõem a legítima. Então, aqui foi uma mudança do legislador de 2002, e é importante vocês verem, se alguém tiver, por exemplo, respondendo questões, né, de períodos anteriores, a resposta seria diferente, tá bom? Então, isso é com relação às cláusulas restritivas. E a próxima repercussão que eu posso dizer, assim, uma próxima consequência também, indireta ou direta, não sei, aqui do princípio da intangibilidade da legítima, é que vocês devem ter notado que sempre que eu falo para vocês que o herdeiro necessário ele tem direito à legítima, eu falo que ele não pode ser afastado sem motivos. E eu falo isso porque com motivos ele pode ser afastado, né? Então, e quando eu digo, né, o colateral, que é o herdeiro facultativo, ele pode ser afastado independentemente de motivo. O autor de herança simplesmente vai lá, se ele só tem irmão, se ele só tem tio, sobrinho, ele não tem ascendentes, descendentes ou cônjuge, nem companheiro, ele faz o testamento, deixa o patrimônio dele para quem ele quiser, pode deixar para uma instituição de caridade, para quem ele quiser, né? E ele tem uma ampla liberdade testamentária. Com relação àquele que tem herdeiros necessários, não, justamente porque tem a proteção da legítima. Só que a proteção da legítima não é absoluta. E tem algumas situações em que eu posso, sim, afastar um herdeiro necessário. E essas situações contemplam aqui, né, ou são contempladas pela indignidade e pela deserdação. Esse é um tema que eu gosto muito, né, de indignidade e deserdação. Não que eu queira deserdar ninguém, né? Mas eu acho um tema bastante instigante aqui para a gente tratar. Por conta disso, e tendo em vista que eu já falei demais para vocês hoje, né, já tem 1h30 aqui que eu estou falando, eu vou deixar para na próxima aula, na quarta-feira agora, a gente aprofunda sobre indignidade e deserdação, fala de mais alguns aspectos da sucessão em geral, e já fala da sucessão legítima e sucessão testamentária, que inclusive tem bastante relação aqui com esses dois institutos. Se alguém quiser material ou quiser algum aprofundamento com relação a esses temas, fique à vontade para me pedir. Afinal de contas, são temas aqui que eu tenho bastante apreço, eu tenho até alguma coisinha aí, alguns rascunhos, né? Alguma coisinha publicada nesses temas de indignidade e deserdação. Tá? Mas eu aprofundo um pouco melhor isso adiante, só para a gente fechar com conceitos, né, para que vocês tenham anotado, para que vocês tenham material consistente aí bacana. A indignidade é uma forma de afastar qualquer tipo de sucessor, não só os herdeiros necessários. A gente sempre estuda indignidade e deserdação juntas porque elas têm uma coisa em comum. Elas servem para afastar aquela pessoa que cometeu algum ato de desagravo grave contra o autor da herança ou, em algumas situações, até com relação a algum familiar do autor da herança. Então, são dois institutos que têm um caráter punitivo. A diferença é justamente que a indignidade se aplica a qualquer sucessor, enquanto a deserdação é exclusiva de herdeiros necessários. A deserdação, ela é uma matéria da sucessão testamentária, porque quem deserda é o autor da herança por via do testamento, e já a indignidade ela é mais ampla, ela serve para afastar qualquer sucessor, né? Mesmo sucessor testamentário, mesmo sucessor legítimo, não importa, ela serve para afastar até legatário,
desde que tenha praticado um ato grave, né? Então, a gente tem, né, alguns casos aí de exemplo na sociedade para trazer, mas basicamente é isso. A deserdação é um ato do autor da herança, a indignidade ela é promovida posteriormente à abertura da sucessão. Tá bom? Então, a gente aprofunda um pouco mais na próxima aula, mas fica aqui o gancho. E só para recapitular aqui qual foi a ordem que eu utilizei para a gente conversar nosso primeiro bate-papo, falamos sobre, contextualizamos, né, o direito sucessório, os fundamentos do direito sucessório dentro do direito civil constitucional, direito sucessório e o direito de família. Então, ingressamos, além dos fundamentos, né, logo em seguida, dos princípios do direito sucessório. Vimos o princípio da unidade da sucessão, vimos o princípio da sazine e vimos o princípio da intangibilidade da legítima. E o princípio da intangibilidade da legítima que nós paramos agora, porque eu aproveitei o gancho para falar justamente da deserdação e da indignidade. Falamos já da cláusula restritiva e na próxima aula continuamos sobre indignidade e deserdação. Perfeito? Sobrevivendo, todos aqui estão, né? Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Todos vivos, todos bem? Alguma dúvida, alguma colocação? Obrigada, Vitor. Muito bem, obrigada, Ana, obrigada, Maiane. Na quarta-feira nós nos vemos novamente, continuamos com esse tema. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês se depararem aí com alguma questão de direito sucessório, quiserem me mandar, quiserem tratar na aula, vocês me passem, que eu também adoro ver essas questões assim e discutir. Tá bom? E vocês sempre se sintam à vontade para falar durante a aula, para colocar questões, que é muito mais gostoso, né? Quando a gente tem esses aportes e aprende junto. E agradeço demais vocês pela participação, pelo apoio, pelas colocações aqui. É sempre muito gostoso estar com vocês mais uma vez. Douglas, Helena, muito obrigada aí a todos, tá bom? A gente que agradece, professora, muito obrigada. Acho que o Douglas, não sei se ele estava com a mão levantada, não sei se ele vai fazer alguma pergunta. Não? Douglas, não? Não? Então tá. Então... Ah, é? Então, perfeito. Então, a gente falou assim, deu mais ou menos 1h30, né? Vocês descansem e quarta-feira estamos de volta, tá bom? Um abraço, pessoal. Beijo, se cuidem e até quarta-feira. Beijos, muito obrigada. Tchau, tchau.